Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Continuando, verso 546. Aquele que tem o conhecimento falso, o conhecimento da conexão com este corpo grosseiro, esse é o conhecimento falso. Aquele que se imagina ser o complexo corpo-mente. Sente dor, prazer, bondade e maldade, pela identificação. Mas aquele que quebrou todas as conexões com o corpo e que se identificou com o self, onde é que existe bom ou mau e os resultados para ele? Se ele já quebrou com essa identificação, ele não pode sentir nada dessas modificações, nem tampouco os resultados das mesmas. É a sombra da terra que cai sobre o sol. Mas o ignorante que não conhece a real natureza da coisa diz que o sol é engolido pelo dragão, ou pelo menos dizia antigamente. No entanto, nunca é realmente engolido, só uma aparência. Da mesma forma, o tolo, vendo este conhecedor de Brahman, pensa que ele é aquele corpo, embora ele seja completamente livre das amarras do corpo. Então o conhecedor de Brahman, aos olhos do tolo, aquele que não conhece a sua natureza, nem tampouco conhece o estado daquele conhecedor de Brahman, atribui a existência do conhecedor de Brahman, da identidade, àquele corpo que ele observa, e as ações daquele corpo ao conhecedor de Brahman. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. As ações pertencem ao corpo, não ao conhecedor de Brahman. Pois ele é completamente livre das amarras do corpo, senão não seria um conhecedor de Brahman. Ele permanece com o corpo tal qual a pele largada da cobra, levada de um lado para o outro pelas forças vitais. Né? Então, no caso, tal como a pele de cobra é levada de um lado para o outro pelo vento, assim também aquele corpo físico também é levado pelas forças vitais, pelos pranas, de um lado para o outro, de acordo com o karma daquele corpo, não do conhecedor de Brahman. Como um tronco é levado pelo curso d'água para lugares altos e baixos, também o corpo deste conhecedor de Brahman é levado a desfrutar das coisas pela vontade do Senhor e de acordo com as suas ações feitas no passado. Então, da mesma forma como um tronco é levado pela água do rio, flutuando, no trajeto que o rio tem, né, por onde o rio passa, ele vai sendo levado pela corrente da água do rio, não pelo próprio tronco. Né? Assim também, o corpo do conhecedor de Brahman é levado, né,
pelo karma, pelo prarabdha karma, aquele karma que foi responsável pela sua criação, pelo aparecer daquele corpo e toda a história que diz respeito àquele corpo. Por que é que ele faz todas estas coisas? Esta alma livre, de acordo com os desejos do prarabdha karma, desfruta de objetos como um homem do mundo, mas sempre estabelecido em Brahman. Ele permanece quieto como uma testemunha, como o pivô da roda do oleiro, livre de movimento. Pergunta os discípulos ou aqueles que observam, por que é que ele faz todas estas coisas? Afinal, é ou não é um conhecedor de Brahman? Não é? Mas esta alma livre, de acordo com os desejos do prarabdha karma, os desejos antes do seu despertar, que dizem respeito ao karma que trouxe em manifestação aquele corpo, são eles também que o continuam levando. Não é? Desfrutando dos objetos como um homem do mundo. Ele já não está controlando o seu corpo, já não está se defendendo, já não é o corpo, não é? Então, quem olha vê ele desfrutando, o corpo desfrutando dos objetos como um homem do mundo. Não vê diferença nenhuma e fica meio confuso com aquilo. No entanto, ele está sempre estabelecido em Brahman. E aqui dá o exemplo, não é? Como o pivô da roda do oleiro, em que a roda se move e o pivô está imóvel. Assim é o conhecedor de Brahman em relação aos movimentos e seja lá que modificações sejam observadas no corpo. Este conhecedor de Brahman nem engaja os seus sentidos nos objetos de prazer sensorial, nem os desengaja, mas permanece como testemunha. Ou seja, mais uma vez, ele não está mais tentando exercer controle sobre o corpo. O exercer de controle sobre o corpo era para cortar a identificação com o corpo, para voltar ao reconhecimento da sua real natureza, largando a ilusão. A partir do momento que isso foi feito, não há mais necessidade nenhuma de estar exercendo controle sobre o corpo. Nem é possível porque ele sabe que não é o corpo. A não ser que ele queira demonstrar alguma coisa com isso, mas isso aí é outro assunto. Portanto, ele nem engaja nem desengaja os seus... nem ele desfruta quaisquer resultado das suas ações, boas ou más. Até porque já não tem isso. E os resultados das ações, se já quebrou com a identificação do corpo, também não haverá mais nenhum corpo que irá surgir. Todos os resultados pertencem às ações do passado, que compõem a vida que é observada agora, a vivência daquele corpo. Estando sempre intoxicado pelo néctar da perpétua bem-aventurança, sempre em samadhi. Mas como um estado natural, não mais como um estado, né, que surge aquilo que parecia natural. Ele que desiste de todos os objetivos e fins, dores e prazeres, e permanece no Supremo sempre, é a direta personificação de Shiva, o melhor dos conhecedores de Brahman. Então Shiva é o asceta. Embora ele seja livre, desperto, ele segue dando o exemplo, não é? Então diz-se que aquele que desistiu de todos os objetivos e fins, prazeres e dores e permanece no Supremo sempre, é a direta personificação de Shiva, o melhor dos conhecedores de Brahman. Porque já está estabelecido, mais uma vez. Vivendo neste corpo. Não vou trazer confusão. Vivendo neste corpo sempre livre, perfeito, o melhor dos homens, na destruição dos upadis, sempre uno com Brahman, é dito que ele se tornará Brahman, o não dual. Então, se ele se libertou ainda neste corpo, o chamado Jiva Mukta, não é? Na destruição dos upadis, ou seja, os corpos, as camadas, não é? Mantendo-se sempre uno com Brahman, é dito que ele se tornará Brahman, mas na realidade ele já é Brahman. Apenas as camadas
desaparecerão, ele permanecerá inalterado. É apenas a presença ou a ausência do vestido que cria os diferentes personagens assumidos pelo autor. Pelo ator, o homem permanece o mesmo. Não este conhecedor de Brahman é sempre... Então este conhecedor de Brahman é sempre Brahman, não separado dele. Não importa com que nome ou forma, e também na ausência de nome ou forma. Uma folha, ao cair da árvore, fica seca. Da mesma forma, o corpo deste conhecedor de Brahman é queimado no fogo do conhecimento antes de se tornar Brahman. Então, antes de se tornar Brahman, o corpo, os upadis, são queimados no fogo do conhecimento, ou seja, em Samadhi, antes de se tornar Brahman. Então, a folha está seca, ainda se vê, mas já não está viva, já se desprendeu da árvore. Para o pensativo que permanece sempre no próprio self, para o pensativo, aquele que está sempre fixado em Brahman, sempre pleno da eterna consciência una, não devem de haver quaisquer considerações de tempo, lugar ou circunstâncias em desistir deste corpo, este monte de pele, ossos, carne e porcaria. Não é? Lindo. Então, para aquele que está sempre na consciência de Brahman, esse tipo de preocupações não surgem. Não tem por que surgir, pois é insignificante. O desistir deste corpo não é liberdade, nem o desistir do danda e do kamandalo, que é um cajado e o pote do sannyasi. Não é? Mas o quebrar dos nós do coração causados por avidya é a libertação. Então, se o desistir do corpo fosse liberdade, o suicídio, a morte do corpo físico, seriam libertação, mas não muda nada em termos da experiência individual. Apenas o quebrar dos nós do coração, os nós da ignorância, isso sim é liberdade, pela realização direta, né, de Brahman e pelo queimar desses nós em Samadhi. Na vala ou no rio, no pátio da igreja ou no campo, onde quer que a folha caia, o que isso tem a ver com a árvore? Então, o que aconteça com este corpo físico? O que é que isso tem a ver comigo, com a identidade, com Brahman? Nada. Tal como a destruição de uma folha, a flor ou a fruta é a destruição do corpo, sentidos, forças vitais, mente, intelecto e todo o resto. Mas não do Atman, daquele que permanece sempre no estado de bem-aventurança. Ele permanece como a árvore. Então a árvore fica intocada, independentemente do que acontece com a folha, flor, frutos e etc. da árvore. Não altera minimamente. Assim o Atman e o conhecedor do Atman, que é o Atman, Brahman, permanece intocado com a destruição destes upadis. A consolidação da consciência é o fator característico do Atman. Isso é verdadeiro. Os upadis são gerados da ignorância e morrem. Então, o que nasce e o que morre são os upadis. O Atman não nasce nem morre. Então, o que se vê desaparecer é o corpo, são os corpos, não o eu. Então, por isso também se diz que o mestre nunca morre. Ele está sempre lá e é acessível. Não é? Porque o que morreu foi o corpo ou os corpos. O mestre é o mestre. E o mestre é sempre Brahman. Não vou entrar. Enfim. Este Atman é imortal. Esta é a afirmação das Escrituras em relação à imortalidade do Atman.
mesmo em meio a tudo que sofre modificações e morre. Aí o discípulo: que contradição estás dizendo? Agora dizes que morre e depois que é imortal. Agora falas de unidade e depois vês tanta variedade. É uma contradição estranha. Não. A pedra, a árvore, a grama, o arroz, a casca, etc. Quando queimados, se tornam uma só forma, cinzas. Da mesma forma, o corpo, os sentidos, a força vital, a mente e todas as outras aparências, ao serem consumidos no fogo do conhecimento, samadhi, se tornam Brahman, pois só Brahman é visto, tudo é Brahman. Tal como a escuridão, aparentemente separada, se funde com os raios do sol, assim com a descrição dos Upadis, o conhecedor de Brahman se torna o próprio Brahman. Então, na perspectiva do observador, daquele que observa o conhecedor de Brahman, do corpo que observa o outro corpo, né, que ainda sobrepõe o conhecedor de Brahman àquele corpo, quando aquele corpo desaparece, diz-se que ele se transforma em Brahman, né? Se torna o próprio Brahman, mas ele já era antes. Essa diferença é apenas para quem observa. Tipo, está aqui, desapareceu, foi para lá. Mas é só uma perspectiva equivocada. Tal como o leite vertido no leite, óleo em óleo e água em água misturados tornam um só. Assim o conhecedor de Brahman, do como contemplativo, se torna uno com Brahman. O conhecedor de Brahman, do como contemplativo, aquele que está constantemente em sintonia, né, se torna uno com Brahman. Como aquele leite jogado no leite e a água na água. Desta forma, o sábio, alcançando a unidade com Brahman, que é livre do corpo, o uno todo universal, a realidade absoluta, nunca mais volta. Na realização do todo, não tem mais para onde voltar. Aquele que volta certamente não é o Atman, é o Upadi, reconhecendo sempre a sua identidade com Brahman e desta forma, queimando as sementes da avidya, ele se torna Brahman. Então o que é que possa ser visto e observado sempre os corpos, os Upadis, não o Atman. E, uma vez mais, o discípulo coça a sua cabeça. Mais uma vez o que dizes. Esta escravidão e libertação, todas elas pertencem a Maya. Virtualmente elas não existem no Atman, como no caso da corda. Livre de modificações, não existe ir e vir da cobra sobreposta na corda, não é? Podem falar de escravidão ou liberdade de acordo com a presença ou ausência da identidade que a cobre. Mas, mais uma vez, não pode haver cobertura para Brahman, pois não existe um segundo. Está sempre descoberto. Se dizes haver alguma cobertura para Brahman, então feres a verdade das escrituras da Advaita. As escrituras não toleram dualidade. O aluno está intrigado com as colocações. Vou dar-te um exemplo. Esta escravidão ou libertação, ambas são falsas, são qualidades do intelecto. Os tolos a atribuem ao Atman, tal como imputamos ao sol o desaparecimento a nossos olhos pelas nuvens. Porque o Atman é o uno sem segundo, desapegado, uniforme, inconsciente, imutável. Não existe isto ou aquilo, ou isto não existe. Isto existe ou isto não existe. Espera aí, isto é outro... Já é outro verso. Então, a escravidão e a libertação são qualidades do intelecto, não do Atman. Por isso ele está a fazer estas colocações, não é? Pois o Atman está além disso. Desapegado, uniforme, inconsciente e imutável. Não tem qualquer alteração. Isto existe ou isto não existe. São as duas qualidades do intelecto. Na realidade, elas não existem no Atman, que está além de ambas. Por isso, essas duas, escravidão e liberdade, existem em Maya e não no Atman, que não tem partes, sem ação, quieto, livre de impurezas, sem defeitos, impecável. Como pode haver qualquer imaginação nele que é dual, que não é dual, supremo e universal como o céu?
Então todas essas diferenças fazem parte do sonho apenas, não da realidade. Não existe nem nascimento, nem morte, nem escravidão, nem aspirante, nem um desejoso por libertação, nem um liberto. Esta é a verdade última. Então esse drama faz parte da ilusão, mas em realidade não existe. Então não existe nem aquele que está em ignorância, nem aquele, o conhecedor de Brahman, o desperto. Ambos são a ilusão, apenas Brahman existe. Te mostrei hoje o segredo da maior decisão de todas as escrituras e a minha própria realização. Isto é supremo e realmente muito misterioso. Vós também deveis falar isto àquele que está desejoso por libertação. Após estares convencido que ele cumpriu todos os seus deveres e que está livre de todos os defeitos, cuja mente se tornou livre de todos os desejos. Então, o mestre diz agora para o seu discípulo, desperto, que também ele agora, depois de ter recebido tudo o que recebeu, deve de partilhar com aqueles que têm desejo de libertação, com mais ninguém. Aquele que está desejoso por libertação, não é? Mas só pode ensinar e partilhar após estar convencido que ele cumpriu todos os seus deveres. Ou se não está fugindo das suas obrigações, sendo a sua mais elevada obrigação o desejo por liberdade. E que está livre de todos os defeitos, ou seja, que já tem um certo trabalho feito em si, de purificação, cuja mente se tornou livre de todos os desejos. Não é? Para esse, deves de ensinar esta verdade, porque para esses dará fruto. Escutando estas palavras do Mestre e se prostrando a ele com toda a reverência, com sua permissão e bênção, o discípulo partiu livre de todas as amarras. E o Mestre também, com sua mente sempre absorta no oceano da bem-aventurança, partiu para purificar o mundo. Assim, a realização do Atman é estabelecida na forma de um diálogo entre mestre e discípulo, para uma fácil compreensão daqueles que estão desejosos por libertação. Este ensinamento é realmente divino. Que possam aqueles que foram absolvidos de todas as impurezas dos seus corações, que já as queimaram pela força do seu trabalho espiritual, pela realização dos seus deveres, que deixaram de encontrar satisfação em prazeres sensoriais, que já perceberam a sua natureza, que já perceberam que os prazeres sensoriais são o sofrimento, já não estão equivocados em relação a isso, e já deixaram de ter satisfação neles por saber exatamente isso, não é? Cujas mentes se tornaram pacíficas, sem o estímulo rajásico de busca pelos objetos sensoriais, que se deleitam no espírito das Escrituras e práticas espirituais, ou seja, que encontram muito prazer nisso, não é? Alguém que ainda está cheio de tamas e rajas, as práticas espirituais são um sofrimento. Aquele que já está livre disso, ele encontra deleite nas práticas espirituais e no espírito das Escrituras, que tem controle sobre os sentidos, senão não chegariam até aqui, não é? E, acima de tudo, que desejam liberdade, que possam se deleitar nele, certamente, este ensinamento é divino. Para aqueles que estão sofrendo muito dos efeitos do calor dos raios do sol na estrada deste mundo, vagueando no deserto na expectativa de água, cansados, este livro é o oceano de néctar mais próximo, muito agradável, que mostra o Brahman não dual, que a instrução de Shankara, que é o caminho da bem-aventurança de Nirvana, seja bem sucedida. Então, se não encontras estas qualidades todas, estas condições no teu coração para abraçar estes ensinamentos, não quer dizer que não devas de contemplar estes ensinamentos. Quer dizer que não deves de parar até atingir aquele nível de purificação
de consciência para que estes ensinamentos deem fruto. Eu não mostrei qual é o livro para não entrar nessas questões, porque o que importa é realmente os ensinamentos de Shankara, que são apresentados de acordo com as Escrituras, de uma forma simples e perceptível e acessível. Que também tu possas beneficiar deste ensinamento, que o teu coração também se possa encher da maior bem-aventurança. Recebe as minhas bênçãos. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.